empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Então, posso começar? Pode, começa Então, você tá depois. Assim, eu escolhi a odontologia primeiro porque desde a infância eu sofria bullying, né, na escola por conta da minha dentição, posso dizer assim, que eu era uma criança dentuça e aí levava apelido de coelho, Mônica, isso e aquilo, então era uma coisa que me gerou um certo trauma, assim. Então, depois que eu fui crescendo e tudo mais, então eu tive, assim, uma experiência de usar aparelho desde novinha, e aí eu tinha uma referência muito grande na época que era o meu dentista. Então, aquilo ali, eu via ele, a forma que ele me tratava, aquilo ali como um exemplo. E aí, na época que eu estava no ensino médio e tudo mais, eu falei assim, cara, quero ser igual a ele. Eu vou ser assim e eu vou fazer odontologia e é isso aí. Caraca, muito bom. Pô, seus dentes são perfeitos. Agora. Caramba. Mas é exatamente isso. Acho que foi um trauma, né, que gerou E que algo ele que tratou eu... muito bem essa dor, né? Sim, exatamente. E aí foi quando eu decidi entrar para odontologia e ser dentista, né? Primeiro dentista. Primeiro dentista, e depois vieram outras coisas, um outro caminho foi mudando e a gente vai se falando no meio dessa conversa. Mudando e atualizando, né? Então, Isso aí. assim, a gente que empreende é uma atualização ali quase que diária. Para muitas coisas a gente precisa se atualizar diariamente, semanalmente, mensal, enfim. É uma atualização constante. E você, Marcela, por quê? Por quê? Então... Ó, vou pedir para você chegar um pouquinho mais próximo. Isso. Eu comecei, essa é a minha segunda formação. Eu sou formada em design gráfico. Aí eu comecei a faculdade, eu até atuo ultimamente, a gente faz toda a papelaria, tudo da... Social media também, da página? Sou eu que faço. E a odontologia veio depois. Eu engravidei um pouquinho antes, que eu já ia começar a faculdade, eu engravidei nesse período mesmo. Aí eu esperei um ano, aí eu comecei a faculdade. A faculdade eu comecei, foi exatamente igual a ela. Eu vivi anos dentro do consultório, fazendo ortodontia, que é aparelho. Então aquilo Usou aparelho também? Anos. Caramba. Anos e anos. E fiquei encantada. Eu vi a minha dentista ali atuando e me apaixonei. Falei, é isso aí mesmo que eu vou querer. E a harmonização foi... Eu sempre gostei da parte de estética na faculdade. Eu queria fazer dentística, que é a parte de lente de contato, restaurações. A parte da odontologia mais voltada para estética, né? Isso aí. E assim que a gente se formou, a estética, a harmonização facial era bem recente. Tava começando. Não tinha esse boom todo. Vocês tinha nem especialização na época que a gente se formou. Era só curso. E aí, a gente no começo, eu lembro assim, quando a gente se formou e falamos assim, vamos fazer um curso pra gente ver se a gente vai gostar. Aí a gente foi fazer um curso, aí dali a gente não parou mais. Maneiro. Aí curso atrás do outro. Isso aí, a gente foi pra São Paulo, melhorando. deu as caras e... Vocês atendem hoje onde? A gente atende na Barra, no Le Monde. Isso é uma coisa bem doida, assim, sabe? Da nossa trajetória, porque, assim, eu lembro justamente como se fosse ontem, quando a gente estava na faculdade, e aí eu via, teve até, né, um professor e tudo mais, que todo mundo ficava assim, cara, ele tem um consultório lá no Le Monde. E aí eu ficava assim, caramba, gente, um dia eu ainda vou ter um consultório lá, a gente ainda vai ter um consultório lá. E isso era muito engraçado, porque parecia ser uma coisa assim, muito longe. Impossível, sabe? E aí, quando surgiu a oportunidade, e aí a gente foi, né, crescendo, conseguiu, eu falei assim, caraca, Marcelo, você já parou pra pensar? A gente tá no Le Monde, onde a gente um dia, lá na faculdade, a gente falou que queria estar aqui, e a gente tá aqui. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho muito, sabe, dessa... Verdade. Olha, nesse percurso aí, eu já vou te falar que essa história você não vai contar assim, bem resumidamente, eu vou te perguntar mais detalhado, porque eu aqui no podcast, eu costumo falar para as minhas convidadas, tá? Eu não sou apresentador,
tá? Eu estou apresentador. Ou seja, eu sou um curioso aqui que gosta de saber, quer saber tudo. das trajetórias dos outros. E não é por fofoca. Eu gosto de saber, porque como eu empreendo, eu acredito que o empreendedorismo é muito uma conexão. Sim. Então, todos os episódios que eu gravo, eu aprendo alguma coisa. E eu sou muito curioso, porque eu pergunto. Então, vou perguntar muito vocês, até porque isso aí já é uma história de realização incrível, né? Você sonhar em estar num lugar e você estar nele. E eu também vou passar por isso, vou até contar um pouquinho pra vocês também. Mas eu queria saber um pouquinho mais a fundo, porque vocês se formaram, beleza, vocês se formaram em dentistas. Mas aonde entrou a parte da estética? Da harmonização, Da harmonização. Porque nós sabemos que estão caminhando juntos, né? Sim, Estão sim. caminhando bem juntos. Mas o porquê vocês decidiram se especializar nessa área em específico? Porque, assim, a harmonização, as pessoas acham que é só ali fazer um procedimento. E eu acho que a harmonização não é só você chegar, injetar um produto ali e fazer um procedimento. Você está lidando com a autoestima do paciente. É a mesma questão do que eu passei, sabe, na infância. É uma coisa que você lidar com a autoestima. Não é algo somente Uma galera usa... estético ali, porque as pessoas falam muito a questão, porque a pessoa tá fazendo, eu quero fazer uma harmonização, mas não é isso, você tem que saber o que incomoda naquele paciente, o que ele está sentindo, eu acho que vai muito além disso, sabe? Somente da parte estética, mas também da parte interna. Isso é uma filosofia que a gente tem, a gente não tá ali para empurrar procedimento, a gente não fala... você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, a gente espera o paciente falar o que ele quer. Olha, o que eu preciso melhorar aqui? E assim a gente fala qual é o melhor tratamento para ele seguir. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.